Fala, minha família, tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente obter nossos lucros. Saindo da nossa apresentação, antes da gente passar a grade aí para o nosso sabadão, vamos só fechar rapidinho como foi a nossa quinta-feira e como está sendo a nossa sexta. Na quinta, a gente havia deixado uma grade aí com 4 jogos, onde a gente ficou aí com 3 greens e um red pelo meio do caminho. O bilhete do canal da quinta-feira, infelizmente, ficou quebrado. A gente havia deixado uma duplinha, deixamos o São Paulo na chance dupla e o Flamengo para vencer a sua partida. O Flamengo acabou derrotado aí, nosso bilhete ficou quebrado. Então vamos dar uma olhadinha rapidinho como foi. Primeiro jogo foi lá no amistoso, né? No jogo do Peter Glory da Austrália contra o Milan aí da Itália. Trabalhamos com o Milan para vencer a sua partida. O bilhete bateu. Na Liga Europa, na disputa aí do Shakhtar Donetsk da Ucrânia contra o Besiktas da Turquia, trabalhamos para sair mais de um gol e meio na partida. O bilhete bateu. Na Copa do Brasil, 2 jogos. O primeiro, o jogo de São Paulo contra o Atlético Paranaense. Trabalhamos com São Paulo na chance dupla. O bilhete bateu. E o resto do dia ficou no jogo aí do Flamengo contra o Atlético Mineiro, que a gente trabalhou aí com o Flamengo para vencer a sua partida dentro de casa. A equipe acabou perdendo, quebrou o nosso bilhete. Então fechamos aí a quinta com 4 jogos, 3 greens e um red pelo meio do caminho. Sexta-feira, vamos lá. Sexta, a gente também trabalhou numa grade de 4 jogos. A gente tem um jogo para acontecer aqui ainda que vai rolar às 11 horas da noite, e a gente está aí com 3 jogos que já aconteceram antes de estar aí, que foi inclusive até o bilhete do canal, deixamos o Copenhague contra o Findericia para sair mais de gol e meio na partida, o bilhete bateu. O lá na Estônia, no jogo do Levandia contra o Kuressaare, trabalhamos com o Levandia para vencer a partida, o bilhete bateu. E na segunda divisão, na Bundesliga 2 da Alemanha, no jogo do Schalke 04 contra o Hertha Berlim, trabalhamos também para sair mais de um gol e meio na partida, o bilhete também bateu. Então, até aqui, na sexta-feira, foram 3 jogos, 3 greens, ainda tem mais um jogo para acontecer. O bilhete do canal era justamente esses 3 jogos em conjunto aí para formar uma tripla. O bilhete deu uma odd por base de 1,60. A gente cravou o bilhete do canal. Então, vamos lá. Vamos pular para o nosso sabadão. Sábado, eu deixei até aí um shotzinho já para adiantar a galera que saiu mais cedo aí, né, na parte da tarde da sexta-feira. E agora eu venho comentar aqui os jogos que eu separei justamente para esse sábado. Separei para o sábado uma grade com 8 jogos. Ao meu ver, são jogos de valores para a gente obter nossos lucros. Vamos dar uma olhada? Inclusive, a gente está conseguindo já voltar, né, com aquela nossa grade ali de mais de 5 jogos, 8, 10, às vezes até 15, dependendo da grade aí quando vai começar. A maioria dos campeonatos internacionais vão ter jogos de muitos valores aí para a gente operar. Então eu já comecei separando aqui no sábado uma grade, como eu mencionei, com 8 jogos. Vamos dar uma olhada. Primeiro jogo é às 7 horas da manhã lá na Superliga da China. Jogo do Hunan Yongkun enfrentando o Shanghai Shenchuan. No momento, a equipe visitante ela é a primeira colocada da competição e a equipe da casa ela é a nona colocada. Momento aí do Yunnan. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de 2 derrotas e 3 vitórias. E o Shanghai Shenchuan, nos últimos 5, vem de 1 empate e 4 vitórias. No confronto direto, eu tenho um histórico aqui de 2 jogos, onde eu tenho 2 vitórias aí da equipe visitante, do Shanghai Shenchuan. O que eu venho buscar aqui nessa partida? Eu venho buscar uma chance dupla a favor do Shanghai Shenchuan, a favor da equipe visitante. Eu não vejo ela perdendo essa partida, no máximo empatando. Vai estar pagando bilhete para uma base de 1,19. Eu vou deixar como bilhete para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, vamos lá para a segunda divisão da Alemanha, Bundesliga 2, 8 horas da manhã. Jogo do Elfsberg enfrentando o Nürnberg. No momento aqui, vai ser a primeira rodada para as duas equipes, já não dá nem para considerar aqui a classificação de momento. Vamos para o momento aí das duas. O Elfsberg, nos últimos 5 jogos, a equipe vem de 1 vitória e 4 derrotas. E o Nürnberg, nos últimos 5, vem de 2 vitórias e 3 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tenho 2 vitórias para a equipe da casa e 3 vitórias para a equipe visitante. Eu gosto de buscar aqui, como eu menciono várias vezes, segunda divisão da Alemanha é mercado para gols, pois nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes eu tive mais de 3 gols e meio, mais de um gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos do Nürnberg, eu cumpri essa linha de mais de gol e meio em todos. E nos últimos 5 jogos do Elfsberg, cumpri essa linha de mais de gol e meio em 4. Bilhete para essa partida vai estar pagando uma odd por uma base de 1,19. Eu deixo para sair mais de gol e meio na partida como bilhete para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, vamos voltar agora para a Superliga da China, às 9 horas da manhã. Jogo do Menzhun Aka enfrentando o Shanghai Port. Vamos dar uma olhada aí. Momento Shanghai Port. Parece que tá virando uma signa da equipe aí, né?
Parece que começa mal o campeonato nacional e vai galgando aos poucos aí a liderança. Já tá aqui, ó, como segundo colocado, tá com o mesmo número de jogos de Xangai Xinchuan, porém tá com a distância aí de 6 pontos. Mas em algum momento, aí, às vezes, o Xangai Xinchuan dá mole, acaba tropeçando aí no campeonato, ou até perde jogos diretos contra o Xangai Port. E do nada aí esse jogo vira, e o Xangai Port acaba sendo campeão aí todo ano. Parece que esse ano começou um pouquinho mais atrás, mas do nada ele já aparece aqui como segundo colocado. E a equipe da casa aí no momento é a primeira fora da zona de rebaixamento, a 14ª. Momento aí do Meizuaka, nos últimos 5 jogos, a equipe vem de um empate, 4 derrotas, e o Xangai Post nos últimos 5 vem de uma derrota, um empate e 3 vitórias. No confronto direto entre essas duas equipes, eu tenho um empate pelo meio do caminho e 4 vitórias aqui do Xangai Port. É o que eu venho buscar mais uma vez. Está chegando no momento aí que está sendo o divisor de águas. Por mais que o Xangai Port venha jogando fora de casa, ainda assim eu acredito nessa vitória. Vai estar pagando bilhete por uma base de 1,42. Eu deixo o Xangai Port para vencer a sua partida com bilhete para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, vamos lá agora para a Bulgária, às 3h15 da tarde. Jogo do Ludogorets enfrentando o Dobruzadze. No momento aí, a equipe da casa ele é a terceira colocada da competição, a equipe visitante ele é a sétima. Momento aí do Ludogorets, nos últimos 5, a equipe vem de 3 empates e 2 vitórias, e o Dobruzadze nos últimos 5 vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No confronto direto, tem apenas 3 históricos aqui, bem distantes, no ano de 2011 aí para trás, onde eu tenho um histórico de 3 vitórias do Ludogorets. É o que eu venho buscar mais uma vez. Vai estar pagando bilhete para uma base de 1,22. Eu deixo o Ludogorets para vencer a partida com bilhete para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, vamos voltar aí agora para Bundesliga 2, segunda divisão da Alemanha, 3h30 da tarde. Jogo do Bielefeld enfrentando o Düsseldorf. No momento também as duas equipes vão iniciar a temporada, né? Não rolou nenhum jogo aqui para eles aqui na competição. Momento do Bielefeld, nos últimos 5, a equipe vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. E o Düsseldorf, nos últimos 5, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho aqui 2 empates pelo meio do caminho e 3 vitórias aqui do Düsseldorf. Como eu disse no jogo posterior aqui, eu gosto de buscar na segunda divisão da Alemanha, mercado para gols. Aqui é outro jogo propício para gols, dá uma olhada. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, cumpriu essa linha de mais de gol e meio em todos e batendo ambas em 4. Nos últimos 5 jogos do Düsseldorf, bateu mais de gol e meio aí em 4. E nos últimos 5 jogos do Bielefeld, mais de um gol e meio aí em todos. Bilhete, então, para essa partida, vai estar pagando uma odd aí para uma base de 1,22. Eu deixo para sair mais de um gol e meio na partida, bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos agora para o nosso Brasileirão aí, 4 horas da tarde. Jogo do Sport enfrentando o Bahia. No momento aí, o Bahia é o 4º colocado da competição, a equipe visitante, e a equipe da casa é o Lanterna, o 20º colocado, o Sport. Momento aí do Sport, nos últimos 5 jogos, a equipe vem aí de 2 derrotas e 3 empates, e o Bahia nos últimos 5 vem de uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho oscilações. Eu tenho aqui 2 vitórias do Bahia e 3 vitórias do Sport. O que eu venho buscar nessa partida? Eu vou comprar uma chance dupla a favor do Bahia. Eu não vejo a equipe perdendo essa partida, no máximo empatando. O momento do Sport é um momento bem ruim, tá? Na sequência, se eu não me engano, já é a pior campanha do brasileiro aí, né? Ou tá até buscando isso, né? De alguma forma direta aí. Então eu estou a favor aqui do Bahia, mesmo fora de casa. Vai estar pagando bilhete para uma base de 1,40. Deixa chance dupla no Bahia como bilhete para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, vamos agora para América do Sul, né? Continuando na América do Sul, mais precisamente aqui na final da Copa América Feminina. 6 horas da noite, ou da tarde, da onde vocês estejam aí. Colômbia Feminina enfrentando Brasil Feminino. Momento aí da Colômbia. Nos últimos 5 jogos, as meninas vêm de 3 empates e 2 vitórias. E o Brasil feminino, as meninas vêm de 1 empate e 4 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 empates pelo meio do caminho e 3 vitórias das meninas aqui da seleção brasileira. O que eu gosto de buscar nesse jogo? Eu vou comprar uma chance dupla a favor da seleção brasileira. Eu não vejo as meninas perdendo essa partida, no máximo empatando dentro dos 90 minutos. Apesar da Colômbia ter feito aí uma Copa América bem forte aí, né? Uma equipe de respeito também. Eu vou buscar aqui a favor do Brasil, pagando para uma base de 1,21. Chance dupla nas meninas do Brasil, bilhetes para esse jogo. Para a gente encerrar o dia, vamos voltar para o nosso Brasileirão, 9 horas da noite, jogo do Fluminense enfrentando o Grêmio, que é o clássico aí dos tricolores, né? No momento aí, a equipe da casa é a 12ª colocada, a equipe visitante é a 14ª.
Momento do Fluminense. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de 1 vitória e 4 derrotas, e o Grêmio, nos últimos 5, vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tenho aí um empate pelo meio do caminho. Na verdade, eu tenho 2, né? Vamos até pontuar aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Não, é isso mesmo, tá certo. Eu tenho aqui um empate pelo meio do caminho, tenho 3 vitórias para o Grêmio e uma para o Fluminense. Deixa eu até dar uma olhada aqui, porque tá esse Fluminense vencendo aqui após as penalidades. E teve um 2-1 no jogo aqui, acho que foi algum jogo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, foi Copa Libertadores, por isso tá esse histórico aqui. Tá, teve vitória do Fluminense aí, não só no jogo, como também nas penalidades, por isso tá marcando aqui. O que eu vou buscar nessa partida? Vamos dar uma olhada. Eu vou buscar aqui uma chance dupla a favor do Fluminense. Sabe por que eu busco até isso? Considerando o outro lado, o lado do Grêmio. O Grêmio, até quando jogou contra o Vasco, eu busquei, se eu não me engano, uma chance dupla a favor do Vasco. Quem operou comigo aí viu. Porque eu não gosto do treinador Mano Menezes. Sou bem sincero falar, o modo operante dele, a estatística que ele apresenta fora de casa, é um treinador muito defensivo. Então acredito aqui que o Grêmio vem para tentar beliscar uma situação ou outra. Eu não vejo o Grêmio se expondo aqui para tentar vencer a partida. Então isso me dá uma certa garantia, vou botar assim, de operar a favor do Fluminense, que com o Renato Gaúcho ele é uma equipe que tenta se prostrar a vencer a partida. Por conta disso, chance dupla no Fluminense, pagando um bilhete por uma base de 1,21 é o bilhete para esse jogo. Então, minha família, tá separado a nossa grade aí pro nosso sabadão. Se Deus quiser, vai ser um sábado de vitórias aí, não só nossas apostas, mas todos os nossos projetos. Vou deixar o bilhete do canal, hein? Bilhetinho do canal, tô deixando uma duplinha aí na China. Tô deixando Xangai Shenchuan na chance dupla e tô deixando Xangai Post para vencer a sua partida. Esse bilhete duplo deu uma odd por base de 1,64, fica sendo o bilhete do canal aí para esse sabadão. Então, mais uma vez aí, só venho agradecer a audiência, o carinho de cada um de vocês. Deixo um grande abraço no coração, fiquem com Deus e até a próxima.